Em um mundo onde quase 40% dos alimentos são desperdiçados, os Amish aperfeiçoaram a arte de conservar vegetais sem eletricidade nem refrigeração. Seus 5 métodos, herdados por gerações, mantêm os legumes intactos por meses, desafiando a passagem do tempo. Não se trata apenas de sobrevivência, mas de um conhecimento ancestral que pode ser essencial quando a modernidade falhar. Enquanto outros desperdiçam, eles preservam com uma sabedoria que o mundo talvez precise mais do que nunca. Para os Amish, a conservação de alimentos não é uma simples tarefa doméstica, mas uma tradição meticulosamente sincronizada com as estações, refinada ao longo de gerações. Enquanto o resto do mundo confia na refrigeração e nos conservantes artificiais, eles seguem um calendário de preservação baseado nos ritmos naturais. Esse processo começa em janeiro, quando as famílias se reúnem em torno de seus almanaques gastos para planejar o ano de cultivo. Não se trata apenas de decidir o que plantar, mas de garantir um suprimento constante de alimentos em todas as estações. Uma horta bem planejada evita colheitas excessivas de uma só vez e permite administrar a produção de forma eficiente. Plante de acordo com a lua, conserve de acordo com a necessidade, diz um velho ditado Amish. Muitos de seus agricultores seguem um calendário lunar, convencidos de que as culturas subterrâneas prosperam quando plantadas na lua minguante, enquanto as que crescem acima da terra se beneficiam da lua crescente. Esse mesmo ciclo lunar também dita os tempos de conservação. Além disso, os padrões climáticos atuam como indicadores naturais. As chuvas da primavera marcam o início do plantio, e a primeira geada sinaliza o momento limite para colher culturas delicadas. Os Amish desenvolveram uma extraordinária sensibilidade a esses sinais da natureza. O canto de um pássaro anuncia a colheita dos primeiros morangos. A presença de certos insetos indica que o repolho está pronto para virar chucrute. Mas a chave do seu calendário não é apenas a colheita, e sim o planejamento de um sistema autossuficiente que garante a segurança alimentar durante os meses mais frios. Na primavera, as primeiras folhas verdes são secas. No verão, os pepinos viram picles e as frutas silvestres são preservadas. Com a chegada do outono, armazenam-se os vegetais de raiz e o inverno é tempo de desfrutar da colheita anterior enquanto se planeja a seguinte. As condições climáticas também influenciam no método de preservação escolhido. Por exemplo, antes de pendurar ervas para secar, eles esperam a umidade do ar cair abaixo de 60%, garantindo que não mofem. Da mesma forma, aguardam 3 dias secos antes de colher cebolas, assegurando uma vida útil mais longa. Não se trata de superstições, mas de regras práticas baseadas em séculos de observação e experiência. A eficiência é essencial na conservação Amish. Cada alimento é aproveitado ao máximo e processado imediatamente após a colheita. Um claro exemplo é o milho. Quando atinge seu ponto ideal no fim do verão, uma família pode dedicar um dia inteiro a processá-lo. Algumas espigas são consumidas frescas, outras secas para uso em sopas, e as palhas transformadas em capachos ou em invólucros para alimentos. Durante os meses quentes, a fermentação é a melhor opção para preservar vegetais, enquanto a secura do outono permite desidratar frutas e legumes com sucesso. No inverno, as baixas temperaturas transformam porões e adegas em refrigeradores naturais. Mas o que realmente distingue esse sistema de conservação é seu aspecto comunitário. As famílias não trabalham isoladas, mas coordenam esforços. Se a macieira de uma família produz em excesso, os vizinhos ajudam a colher e processar a fruta, sabendo que, quando chegar a vez do repolho, receberão a mesma colaboração.
Embora muitos possam pensar que essas práticas são imutáveis, o calendário de conservação Amish evoluiu ao longo do tempo, adaptando-se a cada clima e aos recursos disponíveis. Não é um sistema rígido, mas flexível, ajustando-se às condições de cada ano. Enquanto muitos dependem de aplicativos no celular para lembrar de regar as plantas, os Amish confiam em um calendário que não precisou de atualização em 3 séculos. À medida que o outono chega ao fim e as últimas abóboras são colhidas do campo, surge um novo desafio: lidar com colheitas inesperadamente abundantes. O que acontece quando a natureza é especialmente generosa? Diferente dos lares modernos, onde o excedente geralmente vai parar no lixo, os Amish possuem um sofisticado sistema de distribuição. Aqui entra em cena a tradição dos primeiros frutos. As primeiras cestas de tomates ou feijões são entregues aos anciãos e às pessoas necessitadas da comunidade, garantindo que todos tenham acesso a produtos frescos. Quando a colheita é abundante, entra em ação a conservação em massa. As famílias se levantam antes do amanhecer para processar rapidamente grandes quantidades de alimentos. Métodos como o curtimento em sal permitem ganhar tempo antes de aplicar técnicas mais duradouras. Um único almoço pode virar uma sessão intensiva de fermentação, onde pepinos são mergulhados em salmoura poucas horas após a colheita. Para vegetais de raiz como batatas e cenouras, o armazenamento em porões é fundamental. Um típico porão Amish mantém temperaturas entre 0 e 4 graus Celsius durante todo o inverno, sem necessidade de eletricidade, usando apenas o isolamento natural da terra. Um único porão pode abrigar até 450 quilos de batatas, o suficiente para alimentar uma família grande por um ano. Esses alimentos são organizados meticulosamente em caixas de madeira com camadas de areia ou serragem, evitando o contato direto entre eles para prevenir a decomposição. Quando a abundância supera até mesmo a capacidade de armazenamento, a comunidade se reúne em mutirões conhecidos como frolics. Esses encontros transformam o que poderia virar desperdício em segurança alimentar para os meses seguintes. Um frolic dedicado a debulhar milho pode reunir 30 vizinhos, que processam 100 alqueires em uma única tarde. Esses eventos não são apenas eficientes, mas também fortalecem os laços comunitários. Entre o trabalho e a conversa, os jovens encontram oportunidades para o romance, enquanto os mais velhos transmitem seus conhecimentos às novas gerações. O conhecimento Amish sobre conservação de alimentos é muito mais do que um conjunto de técnicas. É uma filosofia de vida. Em um mundo onde a dependência da tecnologia fez com que muitas dessas práticas fossem esquecidas, seu sistema oferece uma alternativa sustentável e resiliente. Seja secando ervas no momento exato, fermentando pepinos logo após a colheita ou reunindo-se para processar centenas de quilos de milho em uma só tarde, os Amish demonstraram que a preservação de alimentos não é apenas uma necessidade, mas uma expressão de comunidade, planejamento e respeito pela natureza. Os suportes de secagem são a maneira mais rápida de processar as fatias inesperadas de maçã Bounty. Penduras em cordas sobre fogões a lenha, essas maçãs podem estar prontas para armazenamento em apenas 24 horas. Em tempos de colheita abundante, uma família Amish pode sacrificar o sono para manter o processo de secagem funcionando dia e noite, sabendo que a fruta bem seca pode permanecer comestível por até 5 anos. O sótão, um espaço humilde, transforma-se em uma poderosa ferramenta de preservação. Gavetas forradas com jornal armazenam vegetais secos, protegidos da umidade e das pragas. Essa abordagem contrasta drasticamente com a agricultura comercial, onde os excedentes são deixados para apodrecer quando os preços de mercado caem. Para os Amish, o desperdício não é uma opção. Cada tomate,
cenoura ou maçã, encontra seu destino. Transformam-se em molhos, massas, picles ou presentes para a comunidade. Uma única fruta pode ser processada de várias maneiras. Tomemos uma colheita abundante de maçãs. Algumas são secas, outras armazenadas inteiras em adegas frescas, algumas prensadas para virar cidra e outras cozidas até se tornarem uma rica manteiga de maçã. Essa abordagem garante que nada seja desperdiçado e, ao mesmo tempo, oferece uma variedade de opções alimentícias para toda a família. O clima também dita os métodos de conservação. Uma semana chuvosa pode impedir a secagem ao ar livre, obrigando a mudar a estratégia para a fermentação ou armazenamento a frio. Essa flexibilidade não é por acaso. É resultado de gerações de tentativa e erro transmitidas através da educação prática. As crianças Amish não aprendem essas habilidades em livros, mas trabalhando ao lado de pais e avós, absorvendo a sabedoria ancestral de como transformar abundância em segurança alimentar. Quando uma horta produz mais do que uma família pode consumir, a abundância não é um problema, mas uma oportunidade. Compartilham-se excedentes com vizinhos, reforçam-se os laços comunitários e aproveita-se cada recurso com inteligência. Enquanto a tecnologia moderna confiou nos refrigeradores para acabar com o desperdício, os Amish simplesmente continuaram transmitindo seus métodos de conservação, testados pelo tempo. Um dos pilares dessa tradição é o uso de ervas para preservar alimentos. Além de sua função culinária, as ervas desempenham um papel fundamental na proteção dos alimentos muito antes da invenção do refrigerador. A ciência por trás de sua eficácia é surpreendentemente simples. Muitas ervas contêm compostos que combatem bactérias, mofo e outros micro-organismos responsáveis pela decomposição. O tomilho, por exemplo, contém thymol, um poderoso antibacteriano ainda usado em antissépticos modernos. O alecrim possui ácido rosmarínico que retarda a oxidação e evita que os alimentos rançam. A sálvia contém salvano, um composto que reduz a atividade das enzimas que degradam os alimentos. A horta de ervas Amish não é apenas um espaço de cultivo, mas uma farmácia natural. Uma horta típica pode conter entre 15 e 20 variedades de ervas, cada uma com um propósito específico. A disposição das plantas também não é aleatória. Aquelas que repelem pragas são plantadas juntas para reforçar sua eficácia sem necessidade de químicos. As ervas frescas contêm até 80% de água, o que cria um ambiente propício para bactérias. Para evitar isso, os Amish utilizam métodos tradicionais de secagem. Em vez de desidratadores elétricos, amarram as ervas em feixes e as penduram de cabeça para baixo em locais ventilados. Essa secagem lenta, que dura de 1 a 2 semanas, retém mais óleos essenciais do que os métodos modernos de secagem rápida por calor. Mas a secagem é apenas o começo. Os Amish também utilizam vinagres infusionados para conservar legumes pequenos por meses. Um frasco de vinagre de maçã infusionado com estragão pode prolongar a frescura dos alimentos com apenas 30 minutos de preparo. Os óleos infusionados cumprem uma função semelhante. O óleo de alho, por exemplo, retarda o crescimento de mofo no pão quando espalhado sobre a crosta. Outro método tradicional é o uso de sais de ervas, uma mistura de sal com ervas secas em proporções específicas. Eles não apenas temperam os alimentos, mas também prolongam sua vida útil. Uma mistura de 3 partes de sal para 1 de ervas secas extrai a umidade da carne e a impregna com propriedades antibacterianas. O momento da colheita é fundamental para garantir a eficácia desses métodos. Ervas colhidas no início da manhã contêm até 20% mais óleos essenciais do que as colhidas ao meio-dia.
A temperatura do dia pode evaporar esses óleos, reduzindo sua potência. As embrulhadas com ervas são outro segredo da conservação Amish. Folhas grandes, como as de repolho ou ruibarbo, são usadas para envolver queijos ou manteiga, combinando uma barreira física com as propriedades antibacterianas das ervas. Um queijo embalado dessa forma pode permanecer fresco por semanas. A diversidade de ervas utilizadas também é notável. A hortelã é ideal para a conservação de produtos lácteos, já que combate as bactérias que estragam o leite. O endro é essencial para a conservação de pepinos em picles. O tomilho funciona especialmente bem com carnes, evitando sua deterioração precoce. Esses conhecimentos não são escritos em livros. Transmitem-se de geração em geração por meio da prática. Uma avó Amish nunca medirá com exatidão quantas folhas de sálvia adicionar a uma mistura de conservação, mas sua neta aprenderá observando e ajudando na cozinha. Além das ervas, outros materiais naturais também desempenham um papel crucial na conservação Amish. Um exemplo fascinante é o uso de folhas de videira para envolver alimentos. Essas folhas contêm taninos naturais e compostos fenólicos que combatem bactérias. Um queijo envolto adequadamente em folhas de uva pode durar até 3 vezes mais do que um sem embalagem. A colheita dessas folhas também segue regras rígidas. Devem ser cortadas quando estiverem totalmente desenvolvidas, mas ainda tenras, entre o fim da primavera e o início do verão. A tradição Amish dita que a melhor colheita ocorre durante a primeira lua cheia de junho, momento em que as folhas atingem seu máximo potencial de conservação. Em um mundo onde a tecnologia domina a conservação de alimentos, os Amish continuam confiando na natureza e na sabedoria de seus ancestrais. Não se trata apenas de prolongar a vida útil dos alimentos, mas de honrar a generosidade da terra e reforçar os laços comunitários por meio da troca e da autossuficiência. A temperatura é fundamental para conservar as folhas de uva. Armazenar essas folhas entre 50 e 60 graus Fahrenheit permite que o queijo envolto nelas desenvolva sabores complexos que nenhuma embalagem plástica pode replicar. A troca natural de bactérias benéficas entre a folha e o queijo gera perfis de sabor únicos, refletindo a terra onde as uvas cresceram. Nesse processo, os alimentos não apenas se preservam, mas evoluem. As folhas de uva silvestres oferecem propriedades de conservação superiores às variedades cultivadas. Contêm até 15% mais taninos, o que as torna conservantes mais potentes, embora também mais amargas. Os conservadores Amish combinam diferentes tipos de folhas. As silvestres para a camada externa, onde a preservação é prioritária, e as cultivadas no interior, para realçar o sabor. Ao contrário do plástico, que retém umidade e acelera a decomposição, as folhas de uva permitem uma troca microscópica de ar enquanto bloqueiam bactérias nocivas. Isso cria um ambiente vivo, onde os micro-organismos benéficos prosperam e os prejudiciais são suprimidos. Diferentes folhas cumprem funções distintas de acordo com a estação. Na primavera, as folhas de dente de leão são ideais para embrulhar manteiga. No meio do verão, as folhas de amora preservam frutas. Quando chega o outono, as folhas de uva tornam-se a melhor opção, já que mantém sua flexibilidade mesmo quando secas. Essa adaptação às estações demonstra a profunda conexão dos Amish com os ciclos naturais. Surpreendentemente, essas técnicas têm se mantido consistentes em comunidades Amish da Pensilvânia até Indiana. A semelhança sugere que a prática já existia antes de sua chegada à América. De fato, há evidências arqueológicas de métodos semelhantes na Europa que datam de milhares de anos, tornando-a uma das formas mais antigas e contínuas de conservação de alimentos. Nem todas as folhas de uva são iguais.
As melhores para conservar crescem em sombra parcial, produzindo mais taninos e compostos fenólicos, o que as torna mais eficazes, embora também mais amargas. Os coletores experientes as identificam pelo tom de verde mais escuro e pelas veias menos pronunciadas. O uso das folhas de uva vai além do simples embrulho. Secas e trituradas, podem ser intercaladas entre camadas de hortaliças de raiz no armazenamento, formando uma barreira conservante natural. Uma fina camada de folhas trituradas entre batatas pode atrasar a germinação por até 1 mês em comparação com o armazenamento convencional. Além das folhas, os Amish empregam outras técnicas de conservação surpreendentemente eficazes. Uma delas é o uso do álcool, não como bebida, mas como ferramenta essencial para a preservação de alimentos. Embora muitos acreditem que os Amish rejeitam o álcool por completo, a realidade é mais sutil. A frase "a fruta nos diz o que quer ser" reflete sua filosofia. Algumas frutas se transformam em conhaque ou cidra forte, métodos valiosos de conservação na ausência de refrigeração. A ciência por trás desse processo é clara. À medida que as frutas fermentam, produzem etanol, que destrói bactérias ao dissolver suas membranas celulares. Uma solução com mais de 14% de álcool é praticamente imune à decomposição bacteriana. Por isso, o álcool tem sido um conservante confiável há milênios, muito antes da invenção da conserva enlatada. O conhaque de frutas é o pilar da conservação alcoólica Amish. Pêssegos, cerejas, peras e frutas silvestres que não podem ser consumidos frescos ou preservados rapidamente se transformam em líquidos conservantes altamente eficazes. Um frasco de cerejas em conhaque caseiro pode durar até 3 anos, superando qualquer outro método para essas frutas delicadas. O processo exige precisão. Os recipientes devem estar impecavelmente limpos, pois qualquer bactéria indesejada arruinaria tanto a qualidade quanto a segurança do produto. A fermentação muitas vezes começa com leveduras selvagens presentes nas cascas das frutas, embora algumas famílias cultivem suas próprias cepas de levedura há gerações. Essas leveduras herdadas conferem sabores únicos e distintos a cada lote de frutas preservadas. A cidra de maçã cumpre uma dupla função. A cidra fresca dura apenas alguns dias, mas com fermentação natural, transforma-se em cidra forte, com teor alcoólico entre 4% e 6%, prolongando sua vida útil por vários meses. Com o envelhecimento adequado, essa cidra pode ser destilada em conhaque de maçã, com até 40% de álcool, potente o suficiente para conservar frutas e ervas medicinais por anos. O álcool também desempenha um papel fundamental na preservação de ervas medicinais. Enquanto a secagem pode reduzir sua potência, mergulhá-las em álcool preserva suas propriedades ativas por muito mais tempo. As tinturas extraem e armazenam compostos benéficos de plantas como o erva de São João, a valeriana e o sabugueiro. Geralmente, contém entre 25% e 35% de álcool, um equilíbrio ideal entre extração e conservação. O armazenamento desses produtos segue princípios bem definidos. Usam-se frascos de vidro com tampas herméticas para evitar a evaporação, que reduziria o teor alcoólico ao longo do tempo. Esses recipientes são guardados em locais frescos e escuros, com temperaturas abaixo de 65 graus Fahrenheit, o que ajuda a minimizar reações químicas indesejadas. Em condições ideais, alguns alimentos conservados com álcool podem permanecer seguros e saborosos por até 5 anos. O método varia conforme a estação e o tipo de fruta. As frutas silvestres de verão, com maior teor de água, exigem soluções alcoólicas mais fortes, em torno de 30%.
Já frutas densas de outono, como maçãs, podem ser conservadas com concentrações menores, entre 15% e 20%. Esse ajuste otimiza a conservação, minimizando o uso de álcool. A quantidade de álcool é crítica. Se for insuficiente, a preservação não será eficaz. Se for excessiva, pode mascarar o sabor natural da fruta. Os conservadores Amish buscam o ponto ideal: álcool suficiente para evitar a decomposição sem alterar a essência do alimento. Esse equilíbrio permite criar produtos que combinam funcionalidade e um perfil de sabor autêntico. As comunidades Amish adaptam suas técnicas de acordo com os recursos locais. Em regiões com abundância de frutas silvestres, aperfeiçoam a conservação alcoólica dessas frutas delicadas. Em áreas com muitas maçãs, otimizam métodos baseados em cidra. Essa especialização regional resulta em produtos distintos que refletem as características naturais de cada comunidade. A diferença entre usar o álcool como conservante e como bebida continua sendo fundamental na cultura Amish. Enquanto no mundo moderno o álcool está mais associado ao entretenimento, nessas comunidades ele é respeitado como um recurso valioso para a sobrevivência e a alimentação. Um amigo me ouviu falar sobre essas técnicas de conservação Amish e brincou: "Parece que eles sabem como manter o ânimo no inverno." Mas a realidade é que essas práticas vão muito além de simples substitutos da refrigeração moderna. São uma conexão viva com o passado, uma prova de que a verdadeira sustentabilidade não reside na tecnologia avançada, mas em aprender a trabalhar em harmonia com os ritmos e os recursos que a natureza nos oferece. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza este também vai te encantar. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.